Oi, eu sou o professor Djalma Cremonesi. Gostaria de falar nesse vídeo sobre um tema muito importante, que é o tema da gratuidade. Um tema importante nesse momento que estamos vivendo, momentos de crise, momentos de coronavírus, momento de pandemia que a sociedade, que o mundo, que todo ser humano hoje ele está passando, de uma certa forma. O que seria esse sentimento de gratidão? Sentimento de coração contrito, coração agradecido, um coração que tem essa sensibilidade de estar sempre agradecendo, agora, principalmente nesse momento, agradecendo pela vida, a nossa própria existência, a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos bichinhos de estimação que amamos, da natureza como um todo, das árvores, do ar, do céu azul, das nuvens, das águas, dos rios, tudo que nos envolve, num certo sentido, temos que agradecer. Então, existem estudos que apontam que a gratidão pode sim trazer benefícios até para a saúde mental. Mas como ser grato em momentos de crise como o que estamos vivendo agora? Importante dizer que crise é um momento de transformação, de mudanças. A sociedade como um todo passou por diversas crises na sua história. Se a gente for analisar no período greco-romano, primeiramente os gregos acreditavam nos mitos. O mito aos poucos foi colocado em xeque esse valor para que o pensamento filosófico se colocasse como dominante. Os gregos, com o seu auge filosófico, deram lugar aos macedônios. Os macedônios deram lugar aos romanos, que eram donos do mundo, uma visão imperial, mas essa sociedade romana também passou por uma crise de um poder imperial para valores, de uma certa maneira, mais religiosos no final do império. E nós temos a consolidação de um regime ou de um pensamento teocêntrico, religioso, que vai perdurar toda a Europa, no coração do mundo, né, Roma, e vai perdurar a Europa toda por 1000 anos, pensamento religioso. Mas esse pensamento religioso também entra em crise, também entra em transformação e vem o renascimento. Vem a modernidade, vem a razão, vem a técnica, vem o progresso, vem a ciência. E estávamos bem, estávamos acreditando que o iluminismo poderia nos salvar, nos emancipar como seres humanos e, de uma certa forma, ele nos emancipou. Vivemos mais, temos locomoção mais rápida, temos temos tecnologia, temos tempo real, podemos conversar com as pessoas, visualizar imagens do mundo. Por um lado, sim, a técnica, a ciência e o progresso emancipou o ser humano. Por outro lado, nós estamos cada vez mais solitários, em certo sentido, passando também por momentos de instabilidade emocional, de crise, e que mais agora com o problema do coronavírus. Eu acredito que a sociedade, de uma certa maneira, vai sair, ou já está sendo, diferente a partir desse problema. Por um lado, está causando mortes, dores, sofrimento, choros, lágrimas, mas também nós podemos absorver o lado positivo da crise.
Há possibilidade, estamos visualizando isso, as pessoas mais solidárias, as pessoas mais sensíveis umas com as outras, reconhecendo e valorizando aquilo que antes, de uma certa forma, passávamos até desapercebidos. Então eu digo assim, como ser gratos em momentos de crise que estamos vivendo? Primeiro, a crise é inerente ao ser humano, é inerente à sociedade. Estamos sempre passando por transformações. Certamente, com a crise, esse sentimento de gratuidade, de gratidão, de agradecimento, ele está mais presente. Estamos agradecendo, estamos mais sensíveis com o outro, mais uma sensação de altruísmo, dessa ética do respeito ao outro. Que bom que estamos caminhando para esse lado. Qual é a dica para agradecer? Até mesmo pelos problemas e dificuldades que surgem e são, de uma certa forma, inevitáveis? Sim. Problemas todos temos. Sentimos tristezas, lágrimas, melancolias. Claro que uma tristeza prolongada, ela deve ser tratada, ela deve ser, de uma certa forma, analisada com médicos, com analistas, com psicólogos, para ver a razão da tristeza prolongada. Mas choramos, sentimos saudades, perdemos amores, perdemos amizades, perdemos mãe, perdemos pais, perdemos avós, perdemos filhos. Temos imensas dificuldades, mas mesmo assim achar uma possibilidade de agradecer ainda é possível frente a isso. Ainda restará um fio de esperança, ainda restará um fio de sensibilidade para que nós possamos olhar para nós mesmos, para os seres que nos rodeiam e acreditar que é possível sim agradecer. Ser resiliente, uma palavra bonita hoje que todos estamos usando, resiliente é a capacidade de cair. Queda, mas é a capacidade de ressurgir das cinzas, reerguer-se e enfrentar os problemas, enfrentar as diversidades. Ajuda a sentir-se mais grato? Claro que sim. Porque nós chegamos ao fundo do poço, nós caímos, nós sofremos, nós temos perdas. Então, esse exercício de nos tornar cada vez mais fortes, mais resistentes, é uma possibilidade de agradecer. Porque somos melhores a partir também das nossas quedas. É na queda da água, das cachoeiras, dos rios, da força das águas, que elas geram energia, geram vida. Então nós somos capazes de fazer esse exercício constante para efetivamente sermos gratos, sim. Agradecer, coração aberto para agradecer. Mas que tipo de ajuda isso pode trazer sem provocar um conformismo, um excesso de positividade, sem uma atitude real? Há a possibilidade sempre de sermos felizes com o outro, de sermos melhores com o outro. É uma postura que o filósofo Aristóteles já dizia na sua obra Ética a Nicômaco. Eu sou um ser, por natureza, sociável, um ser político, um ser que tenho o privilégio de conviver. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém se constrói sozinho. Aristóteles fala que nós vamos nos construindo para ser um homem bom e um homem belo
Carlos Cágatos. Homem, quando eu falo, é a humanidade. O que eu sou hoje, eu jamais fui. É uma visão inédita, porque estou me construindo um ser. O que eu era ontem, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, não sou mais aquilo. E certamente amanhã não serei aquilo que sou hoje. Como me torno mais humano? Como me torno mais ético? Me construindo pelo hábito, pelo treinamento, pelo costume. Nós vamos adquirindo isso. Então, não podemos nos conformar, nem ter excesso de positividade que muitos gurus pregam. Alegria, felicidade, a todo custo. Vamos fazer a política da, como se diz na autoajuda, os gurus, não. Ou os coach, que tudo é possível, ser vencedor. Não, nós não somos. O lema do Obama, we can't. A gente pode. Não, não podemos tudo. Somos frágeis, não somos super-homens, super-mulheres. Choramos, somos frágeis. E diante da crise, estar bem não seria um pouco de egoísmo, já que tantas pessoas estão passando por dificuldades? Primeira posição é estar bem consigo mesmo. Ninguém consegue amar o outro, cuidar do outro, se não cuidar-se a si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é uma precaução, é o sentimento de cuidado. O cuidado que nós temos é o cuidado de si mesmo. E o cuidado de si nos leva ao cuidado do outro. Esse é o sentimento ético. A ética nada mais é do que o cuidado de si e do outro. E é um momento bonito que estamos vivendo quando nós ficamos nesse momento em casa. É um sentimento ético. Porque eu estou me cuidando e cuidando dos meus amigos, dos meus filhos, dos meus alunos e da sociedade que me rodeia. Eu posso me infectar, eu posso infectar pessoas com o vírus. Não vou andar de ônibus, não vou para a rua, não vou no banco, extremamente necessário. Ou se trabalhar de casa, se eu puder, como é o caso nosso, dos professores. Então, estar bem significa cuidar-se de si e cuidar do outro. Não podemos jamais ter essa insensibilidade de achar que o problema do outro é do outro. Se o outro está bem, eu também estarei bem. Se eu estou bem, o outro estará bem. Se a sociedade é feliz, eu serei feliz também. Se eu sou infeliz, a sociedade também será infeliz. Nesse sentido, que tipo de ajuda isso pode trazer sem provocar um conformismo ou um excesso de positividade e fazer uma atitude real? Uma atitude real, concreta. Eu posso, se eu moro em um condomínio, eu posso fazer uma compra para uma pessoa de mais de idade. Se eu moro num prédio, eu posso atender uma necessidade de um vizinho, de uma vizinha. Eu posso cuidar de algum animal, eu posso fazer uma compra, eu posso ir no supermercado, eu posso ir na farmácia. Tem tantos momentos que a gente pode fazer com uma atitude real e plena. Estar bem diante da crise e agradecer não seria um pouco de egoísmo, já que tantas pessoas estão em situações complicadas? Como conciliar gratidão e empatia? Empatia significa empatos, estar em sintonia com o outro, que é o princípio básico da ética. Ser grato seria ser empático com o outro, é não ser indiferente. Se o outro sofre, o sofrimento está em mim. Se o outro está feliz, a felicidade está em mim. Esse é o princípio básico do ser humano que nós temos que aprender, que ninguém é feliz sozinho.
Manter esse sentimento de gratidão pode aliviar um pouco as dificuldades dessa fase, sim. Sermos gratos. Gratos porque estamos passando por um momento que está nos fazendo pensarmos sobre nós mesmos. Quem sabe aquela playlist de música que a gente sempre gostaria de fazer e não tinha tempo, a gente está fazendo. Quem sabe aquele diálogo franco com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa esposa, com o nosso esposo, a gente está mais próximo agora. A gente está mais dialogando mais. A gente está dormindo melhor. A gente está almoçando melhor, tomando o café da manhã com mais sentido. Sentido porque estamos percebendo que a vida não é única e exclusivamente dinheiro, correria, trabalho. Tudo isso faz parte, sim, mas o mais importante é a nossa vida, porque nós passamos rápidos e nós temos apenas esse momento presente. Então é possível, sim, realizar ações solidárias com os outros, achar mecanismos de trabalhar, de ser grato para o outro. Há mais alegria, mais satisfação em dar do que receber. Então é isso que nós precisamos. Então, nesse sentido, a gente deve ter cuidado. Ter cuidado de si, cuidado com as outras pessoas, e sairemos muito melhores dessa pandemia, desse momento de crise, do que quando nós entramos. Já estamos melhorando. Por um lado, a dor, há sofrimento, há perdas. Por outro lado, estamos aprendendo a vivermos de uma outra maneira. A natureza é muito sábia. Ela coloca os seres humanos para pensar. E quem sabe seja uma oportunidade, essa que nós temos, de pensar sobre a nossa existência. Abraços, eu espero ter contribuído para a reflexão. Estou à disposição se precisar. Grande abraço.